Estamos de volta conversando sobre a redução da maioridade penal e comigo aqui no estúdio da Faixa estão o professor Renato Ferreira, advogado, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos, e Carolina Aber, a professora Carolina Aber, doutora em Direito Penal pela USP. Bom, no bloco anterior a gente falou de uma forma geral quais são as reais mudanças que isso pode trazer e como é que está essa discussão. Agora, o que eu acho importante realmente a gente trazer é que impactos isso tem no direito, na Constituição, nas leis, o que muda efetivamente com a alteração da redução, com a redução da maioridade penal? Bom, do ponto de vista constitucional, é interessante notar que representa para nós, primeiro de tudo, um retrocesso em matéria de direitos fundamentais, o que não pode haver. Não é? O Brasil é signatário de convenções das Nações Unidas que estabelece muito amplamente a idade de 18 anos e, para os que não chegaram ainda aos 18 anos, um sistema especial, né, que nós temos, que é o ECA. Então, uma vez que essa PEC seja aprovada, nós vamos estar na contramão desse processo que hoje é mundial, não é? De militar mais pela política pública de proteção à criança e ao adolescente, sobretudo com a política pública de educação efetiva, e não de ampliar o encarceramento, de criminalizar essas condutas e ampliar a população carcerária, que é um outro impacto também mais social. O Brasil já conta com uma quarta população encarcerada do planeta, né? Então nós vamos colocar muito mais pessoas encarceradas, e aí a gente entra num debate também importante da criminologia de uma maneira geral. O sistema carcerário brasileiro está comprovado que ele não recupera, tem falas inclusive do próprio ministro da Justiça dizendo isso. Então é preciso se perguntar para que a gente vai colocar esses menores na prisão, efetivamente. Qual é o objetivo? Porque há que se ter um objetivo para essa PEC. Qual o objetivo? É ampliar o encarceramento, de alguma maneira dar saciedade a esse sentimento de vingança que que a maior mídia brasileira quer causar nas pessoas. Isso pode ter muito a ver com vingança, mas sob o ponto de vista da política pública em especial, isso não é bom para o país, né? O Estado brasileiro não pode se pautar pela vingança, ele tem que se pautar pela justiça. E a justiça está estabelecida na Constituição, no artigo em que estabelece que é 18 anos. Então eu penso que a medida do jeito que está, ela está boa. O que precisa fazer é ampliar a efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente e tratar de criar política pública para a juventude. Esse sim é o grande debate. No Código Penal, professora, o que altera-se de fato? No Código Penal, o que você vai ter é que você vai responsabilizar mais gente criminalmente, e aí o impacto mesmo disso, eu acho que a gente tem que sempre pensar na legislação penal como a consequência de algo muito mais grave, que é um encarceramento. Então, eu acho que o professor Renato já ressaltou isso, a gravidade que é você colocar essas pessoas num sistema que está reconhecidamente falido. Há um super encarceramento no Brasil, as situações são precárias das prisões, a gente não sabe o que fazer com as pessoas que estão lá, e aí a gente vai colocar mais gente nesse sistema. E o que é mais grave, mais gente que vai conviver com pessoas, né? A gente sempre fala isso, que a prisão, na verdade, não ressocializa. A gente discute muito o mito da ressocialização, mas que, na verdade, quando você entra lá, você vai conviver com pessoas e vai aprender, na verdade, né? Seria a escola da criminalidade. Então, a gente tem que pensar que não... A gente está lidando com falsos argumentos, né? Então, tratar isso através do direito penal não vai diminuir a violência, não vai resolver o problema da criminalidade dos adolescentes e só vai incluí-lo num sistema que já está reconhecidamente falido. E outra coisa que eu ia ressaltar é que muita gente usa esse argumento, mas se eles já podem votar, já podem fazer várias coisas, por que eles não podem também responder criminalmente? A gente sempre tem que lembrar que o direito penal ele é o último recurso. Não dá para comparar, na verdade, quando a gente fala que o adolescente pode votar, a gente está conferindo a ele um direito político, a gente está concedendo direitos. Quando a gente fala que ele vai ser responsabilizado criminalmente, a gente está tirando direitos. Então isso não se compara, são duas esferas totalmente... É político e relativo, porque ele pode votar, mas não pode ser votado. Uhum. Né? Então tem muito bem o que a professora lembrou. Um dos alunos, inclusive, coloca isso, né? Que ele é bom ressaltar que ele vai poder dirigir, isso é verdade, ele vai poder dirigir e ter diversas outras atitudes que hoje ele não pode por não ter essa responsabilidade penal. Isso seria verdade no sentido que se justamente você amplia a responsabilidade dele na área em que é mais grave, que
a invasão de uma esfera mais grave da vida dele, por que não dá para ele... Claro, se você está admitindo que ele tem responsabilidade penal, que é a responsabilidade mais que deveria estar mais preservada, as outras ele também vai poder ter. Então, é claro que isso vai mudar, vai ter consequências legais e sociais em várias outras áreas do direito. Então, vamos ouvir a pergunta do aluno. Eu queria saber, além de qual seria o impacto na política pública, qual é a opinião de quem estiver assistindo, qual é a opinião sobre a abertura da interpretação das leis para julgar menores como maiores em situações determinadas? Então, professores, como a gente pode responder essas duas questões que ele colocou, né, com relação a políticas públicas e com relação a possível interpretação diferenciada caso a caso? Então, em relação à política pública, como a gente já salientou, vai haver uma ampliação significativa do encarceramento. Há importância também de se dizer que muitos mandados de prisão não são cumpridos no Brasil. Há uma falência não só do sistema carcerário, como também do próprio sistema de persecução penal brasileiro, que enfrenta problemas sérios. É uma reivindicação, inclusive, dos bons policiais, que querem mais estrutura para poder combater de maneira mais consistente o crime. Então, um impacto significativo, primeiro, é ampliar de maneira significativa o encarceramento. Segundo, é de você, de alguma maneira, trazer para o debate uma falsa questão. Isso não vai reduzir, né, a violência, porque em outros países não reduziu, não vai ser aqui que vai reduzir, e de alguma maneira mascara a centralidade da questão, que é a falta de política pública para a juventude, sobretudo política pública de educação efetiva para esses jovens. Quando a gente olha para os projetos de lei, para as propostas de emenda constitucional que estão alterando essa maioridade penal, algumas dizem, não, então vamos alterar só para alguns crimes cometidos com violência e grave ameaça, crimes hediondos, ou vamos olhar para o adolescente e entender se ele tem discernimento ou não. Então, isso, a gente discute muito isso no direito penal. Quando você estuda a imputabilidade, a responsabilidade penal, você não pode dizer, olha, você é responsável para isso, mas você não é para aquilo. Ou, nesse caso, você é, naquele não é. Ou deixa eu olhar se você é ou não, dando margem, muita subjetividade para o juiz. Então, reforça aquilo que a gente já tinha mencionado antes, de como é importante, às vezes, eu ter um critério objetivo. E mais uma vez, eu imagino que ele também esteja preocupado com a ampliação, né, dessa história. E tem a ver também com o que a gente já tinha falado, de que os direitos relacionados, os outros direitos não podem ser pautados em relação ao direito penal, né? São coisas muito diferentes. Não dá para juntar tudo no mesmo pacote, né? Então vamos já nesse embalo que a gente está trazendo a pergunta dos alunos. Tem uma pergunta da Giovana Soares. Vamos ouvir a pergunta da aluna. Eu gostaria de saber se a lei de redução da maioridade penal fosse aceita, se haveria alguma política que fosse capaz de fazer com que esses jovens se inserissem de novo numa vida em sociedade. Então, até trazendo esse gancho da questão das políticas que você trouxe, né, professor, com relação a políticas públicas voltadas para esses jovens. Uhum. Como é que a gente poderia responder, Giovana? Ela está certa, a provocação que ela traz é importante, porque a gente vê a sociedade debatendo de uma maneira muito ampla, sendo insuflada pela mídia esse tema, o que é bom o debate, mas por outro lado a gente vê pouco debate em relação ao Plano Nacional de Educação, né, que é uma lei importantíssima que está aí para valer durante 10 anos e que, se fosse de fato efetiva, né, pode ter certeza que a gente não ia estar aqui discutindo a questão da redução da minoridade penal. Então, eu volto a insistir, é um falso debate esse. Eu acho que a política principal é buscar dar efetividade ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí já está. É buscar criar políticas públicas, sobretudo de inclusão, para a juventude, em especial para a juventude mais excluída, em especial a juventude da periferia, das favelas, dos guetos, que tem muitos no Brasil, sobretudo a juventude pobre, a juventude negra, né? Eles precisam de mais proteção social e de menos repressão, como a gente vê aí em vários vídeos, inclusive jovens sendo assassinados pela própria polícia, né, de maneira arbitrária e sendo justificado com auto de resistência. São índices de guerra e a gente precisa fazer esse debate para, de alguma maneira, trazer luz e desmascarar esses falsos debates que polarizam a discussão e que podem servir muito para um debate retórico, político e dar muito voto, mas que efetivamente não está preocupado com a questão da justiça para essas pessoas no Brasil. Ou seja, a presunção da inocência tem que valer para todos, né, professora? Eu acho que nessa linha a gente tem que pensar que a gente tem uma legislação muito avançada, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele segue padrões das convenções internacionais.
E ainda falta muito o que fazer para que ele seja realmente colocado em prática, para que as crianças e os adolescentes eles tenham realmente um atendimento do Estado, da sociedade e da família integral e que os proteja de forma integral como essa pessoa em desenvolvimento. E mesmo olhando para as medidas socioeducativas, né, que são as que são aplicadas para a pessoa que comete um ato infracional, ainda há muito o que fazer, né? Os juízes, eles acabam tendo uma postura muito com a cabeça um pouco ainda do direito penal, né? A tendência é ele sempre colocar o adolescente num regime de internação, quando existem as outras medidas que são previstas para que haja uma assistente social trabalhando junto com esse adolescente, junto com a família, para que ele possa retomar a sua vida de uma forma mais plena dentro do seu contexto social. E isso ainda há muito o que fazer. Quer dizer, a gente acaba sempre generalizando e internando esse adolescente, o judiciário faz muito isso, e quando que ainda é preciso reforçar as políticas sociais, e isso é feito de forma integrada, né? É assistência social, tudo integrado para que haja sempre esse atendimento pleno para o adolescente. Então ainda falta o que fazer. E aí a gente vai, ao invés de reforçar isso, colocar ele num sistema que já é um sistema de encarceramento totalmente falido, então isso não faz realmente nenhum sentido. Essa discussão não passa por nenhuma política além do encarceramento, quando você trata da redução da maioridade penal. Discussão bem que poderia também ser ampliada para melhorar o cumprimento do ECA, sobretudo. É né? claro. A gente fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá.